Deu certo, gente? Agora foi, Bruno. Tá ouvindo? Ah, agora deu, né? Tá bom. Tá, vamos continuar aqui então. Deixa eu Prof, colocar é desde o joelho vago, lá e varo, pra gente ter o parado faz joelho. hora. Tá bom, então. Vamos voltar. Ih, está indo pra frente. Deixa eu voltar pra trás. Aqui foi, né? Aqui vocês ouviram? Mas eu vou repetir rapidamente, tá? Então, bom, em relação à coluna cervical ou à coluna dorsal, existe um processo de retificação, tá? É, Quando essa retificação ocorre na coluna torácica e na coluna lombar, é porque o fio de prumo ele está passando em todas as vértebras, ó. Pode observar aqui nessa figura desse homem. O fio de prumo ele passa em cima das vértebras. E isso é errado. Ele deveria passar apenas na quinta vértebra, né? E passar anteriormente aqui em todas essas vértebras. Então não está tendo curvatura fisiológica aqui, está tendo uma retificação, tá? Isso é um processo patológico. Existe uma doença chamada Existe uma doença que vai tendo uma calcificação da coluna e ficando a coluna toda reta, sabe? Eu vou lembrar o nome, eu vou falar para vocês. Se não me engano, é espondilólise. É uma, é uma retificação da coluna, tá? Quando essa retificação ocorre na cervical, a gente fala que há uma retificação da cervical e uma protração da cabeça, tá? Existe um processo de extensão aqui da mandíbula, extensão da região da cabeça e uma protração, né, da cabeça. E existe também um processo de retração, tá? Quando a pessoa retifica a cervical, não sei se vocês estão conseguindo visualizar só o slide, ou tá conseguindo me visualizar também? Dá pra ver também, prof. Tá. Então, assim, aqui, para retificar aqui essa parte, a gente tem que encaixar o pescoço aqui, como se fosse encostar o queixo no peito, né? Então, a gente retifica essa parte. E quando a gente quer aumentar a coluna, a curvatura, a gente empurra a cabeça para frente e o queixo para cima, tá? Só que, assim, uma coisa é eu fazer isso, né? Eu tô imitando. Outra coisa é a pessoa ficar assim diariamente, todo momento, não conseguir nem fazer o movimento ao contrário. Então, isso é a deformidade, isso é a limitação, tá? Que na verdade a coluna normal ela permite todos esses movimentos. Então, se você falar para a pessoa, não, faz uma retração aqui do pescoço, encosta assim, retifica, ela consegue. Faz uma protração, cabeça para frente, queixo para cima, aumenta a curvatura que ela consegue. Então, quer dizer que ela está conseguindo mobilizar a coluna cervical. Isso é normal, isso é natural. Quer dizer que tem bastante flexibilidade, movimento. Agora, se ela fica nessa posição parada, fala, relaxa, relaxada ela tá assim, aí sim ela tem essa deformidade, entendeu? Essa alteração postural, certo? No membro inferior, vamos falar um pouco agora do membro inferior. Existe o joelho valgo, que é quando os joelhos eles têm um desvio medial, então eles estão, o joelho ele está para dentro, sabe aquela criança que anda com o joelho para dentro, que anda assim, né? Então, é um desequilíbrio muscular, tá? Isso ocorre desde a infância. Às vezes a causa é até o pé, né? Um pé cavo, um pé que tem uma alteração no pé já leva a uma alteração no joelho também. Ou vice-versa. Então, o geno valgo é quando há um desvio medial do joelho, os joelhos eles estão se unindo, você pede para encostar aqui, encosta toda a perna uma na outra. A pessoa não consegue encostar, ela consegue encostar só a coxa, o joelho, encostando os dois joelhos, os pés continuam afastados. O que seria o normal? O normal, você fala, não, encosta joelho com joelho, pé com pé.
a pessoa tem que conseguir encostar o maléolo, um ossinho no outro, e conseguir encostar um joelho no outro, tá? Esse vão aqui pode acontecer dependendo da quantidade de gordura corporal que a pessoa tem. Então, uma pessoa mais gordinha vai encostar até a panturrilha, vai encostar a coxa, por causa da gordura, tá? Mas uma pessoa mais magrinha vai ter um vão maior aqui, às vezes até na coxa, um vão, né, modelo, tal, vai ter aquele vão maior aqui. Mas isso é normal. O importante é que ela consiga encostar um joelho no outro e um maléolo no outro, tá? O varo é ao contrário, a pessoa vai conseguir encostar um maléolo no outro, mas quando ela encosta um maléolo no outro, o joelho está lateralizado, os joelhos não se encostam, eles estão afastados, tá? Então a gente chama de joelho varo. Para vocês lembrarem o que é varo e o que é valgo, vocês lembram do cowboy, né? O cowboy anda assim, com o joelhinho mais afastado. E a gente fala assim, quem é valgo não cavalga. Por quê? Porque para sentar no cavalo, você precisa ter essa abertura aqui das pernas, né? E se a pessoa tiver um valgo de joelho, ela não vai conseguir cavalgar, tá bom? Então, lembrando, joelho valgo é uma projeção do joelho para a parte medial e joelho varo é uma projeção do joelho para a parte lateral. Ainda em relação ao joelho, existe o geno recurvatum, que é quando tem uma hiperextensão do joelho, o joelho está ele vai mais que 0 grau, porque ele deve ir normalmente até 0 grau. Tem que ser reto, né? A linha, igual eu falei, a linha da gravidade, ela tem que passar, o fio de prumo tem que passar em cima da articulação do joelho. E posterior à patela. Então a patela tem que passar na frente. E aqui a patela está passando atrás. Se você desenhar uma linha reta aqui da gravidade, a patela está lá atrás da linha, né? Então é um geno recurvatum. Ele está muito estendido. Ele está hiper estendido. E o geno flexo é quando ele fica semiflexionado, ele não consegue estender totalmente, tá? Então, o fio de prumo, ó, que é esse fio no meio, ele vai passar quase no final do joelho aqui, tá? Ele não vai conseguir estender totalmente. Então, isso aqui geralmente é um pós-operatório, o paciente teve uma fratura, né? Que não consegue estender totalmente o joelho, porque ficou com muito gesso, né? Ficou engessado, tá? Estão me ouvindo, gente? Sim. Tá. Sim. Bom, e o pé? Quais são as alterações do pé? Então, para a gente ver se o pé tem alguma alteração, pé cavo, um pé plano, a gente geralmente pede para o paciente pisar numa tinta guache e depois pisar numa folha em branco sulfite, ou pisar num talco, né? E pisar no chão normal, que ele vai fazer uma marca no chão ou na folha de sulfite. Professora, ficou mudo. Nada. Então, você vai ter essa curvatura normal. O pé normal, ele tem uma curvatura aqui, fisiológica também, tá? Quando o pé é plano, ele não vai ter essa curvinha. Ele vai ser a parte medial do pé também vai estar desabada e também vai entrar em contato com o solo. A gente chama de pé plano ou pé chato. É aquele que toca quase que por inteiro o pé no chão. E possui um formato plano. Ele tem uma tendência de pronação, tem uma tendência de ficar mais rodado, pronado, tá? E o pé cavo é quando ele tem um arco muito acentuado e muito curvo. Então quase não aparece aqui, às vezes até não tem a ligação da imagem da parte do antepé e do retropé, podendo causar lesões de sobrecarga e apresenta uma tendência de ter um pé supinado, né? Uma supinação. Essa é você no meu colo.
Bom, o pé valgo e o pé varo também tem essa questão, né, de alinhamento do pé. Então, sempre quando você olha ali na foto, ó, tipo de arco, tem o arco normal, o arco desabado, que seria um pé plano, tira a mão do computador, e um pé elevado. O pé normal há um alinhamento neutro, né? Você pode ver que passando um fio de prumo na parte posterior ali do tornozelo, ele passa retinho, né? Tem bastante estabilidade dos pés. A pessoa vai ter boa facilidade de correr, de caminhar, não vai ter dificuldade. Um pé varo é aquele que tem a pisada mais para a lateral. A pessoa pode reconhecer isso no tênis. Às vezes no próprio tênis, no seu lado, um lado do pé, lado lateral, vai estar mais comido que o lado medial. Então ele tem um arco elevado, né? Um arco plantar aumentado, tá bom? E o pé cavo, ele tem um arco desabado, então ele tem também um desvio, né? Se você for passar um fio de prumo ali na parte posterior do tornozelo, você vai ver uma pisada mais para dentro e no tênis vai aparentar que vai estar comido mais a borracha de dentro do tênis, a parte medial, do que a parte lateral. Então, esses dois tipos, o pé varo ou o pé cavo, se for um idoso, por exemplo, ele pode ter a tendência de tropeçar, de cair, ele pode quebrar um fêmur, ele pode pegar uma infecção hospitalar e morrer, né? Por quê? Somado a osteoporose, fragilidade, né? Diminuição do equilíbrio que acontece com o idoso, uma queda pode ser fatal. Então é importante que esses distúrbios sejam corrigidos o quanto antes, né? Na criança mesmo, se a gente vê que a criança já tem uma pisada torta, a gente já pode estar fazendo uma palmilha, fortalecendo os músculos específicos do pé para aquilo. Então, se ela tem um pé cavo, esse aqui, ó, que é um arco desabado, ela tem que fortalecer a musculatura flexora do pé, que é ela que dá o arco plantar. Então, tem que ensinar a criança a andar na ponta do pé, a ficar fazendo plantiflexão, tipo assim, você está em pé, aí você vai ficar só na ponta do pé, depois desce, aí sobe, desce, como se fosse pé de bailarina, sabe? Elevando, né? Fazer exercícios que elevam o calcanhar do solo, entendeu? Para fortalecer a musculatura intrínseca do pé. E isso já corrige rapidamente. O meu sobrinho mesmo, ele fez fisioterapia, já ficou ótimo, rapidamente, com 8 sessões, entendeu? Agora, no idoso já é muito mais difícil, porque a musculatura já está toda atrofiada, não tem boa circulação, entendeu? Então é muito mais complicado. E às vezes a pessoa não tem nenhum cognitivo para entender o que você está pedindo para ela fazer. Não tem tanta consciência corporal. Então, esses distúrbios posturais têm que ser tratados na infância e principalmente na adolescência. O pé elevado, o pé varo, né, que ele tem uma pisada mais lateralizada, tem que fazer ao contrário, tem que alongar a musculatura intrínseca do pé, né, e fortalecer a musculatura posterior, o gastrocnêmio, o solo, alongar e fortalecer, tá? Bom, então quando a gente tem uma adução, a gente pode ter uma pisada mais mediana. Muitas vezes o pé ele é rodado para dentro, ele está mais aduzido. Mesmo que a pessoa fique deitada, você vai pedir para ele deitar, né? Ficar com o pé em 90 graus. E às vezes você vai ver que ele está caído para dentro, então está mais aduzido. Ou mesmo em pé, né? Os pés estão voltados para dentro, então ele tem uma pisada mais mediana. Ou não, às vezes ele tem um pé abduzido, que é um pé abduto. Ele é voltado para fora, né? Ele é mais aberto, como se fosse pé de bailarina, né? Pé equino, geralmente causado por crianças que têm paralisia cerebral, pessoas que estão na cadeira de roda, uma deformidade em plantiflexão, onde o pé ele é caído para baixo e fica nessa postura, uma deformidade, e não consegue levantar, tá? Então, às vezes, paciente que não tem movimentação completa desse segmento corporal. E o pé calcâneo é ao contrário. Quando tem um encurtamento do tendão do tibial anterior, o pé fica sempre levantado para cima, tá? Então, essas são deformidades mesmo.
Pode. Aí a outra coisa que a gente avalia é o grau da articulação tibio-társica. O que é isso? Você tem que saber que geralmente você tem 90 graus, né? Se a perna está aqui, o pé tem que estar aqui, certo? 90 graus. A linha tornozelo, digamos que essa régua é um tornozelo e o pé é essa aqui, 90 graus. Tem pessoas que em pé, na posição ortostática, tem uma diminuição desse ângulo tibiotársico ou um aumento desse ângulo tibiotársico. Então a gente precisa observar, tá? Geralmente para dorsoflexão, a gente tem 20 graus, né, de dorsiflexão em pé e deitado diminui um pouco com o joelho fletido, a gente consegue fazer 20 graus e geralmente com o joelho estendido 15 graus, né? Mas a plantiflexão é maior, é 45, 50 graus. Mas o que eu queria dizer é que além desse movimento normal, durante o paciente está parado, né? Tem que observar se tem um aumento ou uma redução desse ângulo tibiotársico. Aqui, nessa foto dá para ver. Essa pessoa tem uma diminuição do ângulo tibiotársico. Então, ele tem uma deformidade no pé, um pé plano, né? Um desabamento do arco plantar, um pé adulto, que é aduzido, um pé caído, né? Um pé chato, um pé plano, que é a mesma coisa, é um sinônimo, pé chato, pé plano. Ele vai compensar fazendo uma redução desse ângulo, né? Ou tendo uma semiflexão do joelho, tá? Então, uma redução. Ou aqui, parece até que a pessoa está sentada, né? Porque o ângulo está muito aumentado, entendeu? Então, às vezes, a pessoa é cadeirante, né? Porque senão não consegue nem caminhar, se tiver um ângulo muito aumentado desse, tá? Perdão. E quadril? O que acontece no quadril? A gente tem pessoas que têm uma retroversão pélvica, que ou seja, o bumbum para dentro, aquele desbundado, vamos dizer assim, né? Você olha a pessoa de lado, não tem glúteo, não tem volume. Às vezes não é nem que ela não tem bumbum, ela tem músculo, só que ela tem uma alteração postural que não dá para perceber esse glúteo, porque ele está encurtado. Então, a pessoa que tem retroversão pélvica, ela tem um encurtamento do glúteo médio, ela tem um encurtamento... Paola, para. Ela tem um encurtamento... Delicioso. Eu quero que você faz biscoito. Eu quero que você faz. Perdão. Então, a retroversão é bumbum para dentro. Vocês estão me vendo, né? Deixa eu mostrar aqui. Tá? Então, a retroversão é isso aqui. A pessoa tem um encurtamento de glúteo médio, um encurtamento dessa musculatura. E uma antiversão é isso aqui. Então, quem tem antiversão pélvica, com certeza vai ter uma compensação com hiperlordose, tá? Então, na antiversão, a espinha ilíaca, ela vai estar anteriorizada. E na retroversão, a espinha ilíaca vai estar mais posteriorizada. Tá vendo que ela gira? Tem um círculo, né? Mostrando que a espinha ilíaca vai para trás, a pubis vai para cima, né? E o isquio vai para frente. Então, ela roda, tá? Então, vamos dizer assim, olhou aquela pessoa, não tem, digamos que a pessoa tem uma retificação da lombar. Olha aqui a retroversão. Como que a lombar vai ter curva com uma retroversão? É impossível. Então, o nosso corpo ele é dinâmico. Uma alteração vai puxando a outra. Você começa a sentar com o bumbum para dentro, sentar em cima do sacro, toda vez, no computador. Daqui a pouco você está andando com o bumbum para dentro,
já vai retificando a lombar, né? Já vai ali fazendo uma cifose dorsal para compensar isso. Então, uma alteração postural vai puxando a outra, tá? Então, o que você precisa? Saber que na retroversão, a espinha ilíaca ela fica posterior, o glúteo máximo e médio estão encurtados, a musculatura posterior de coxa também vai estar encurtada e a musculatura de reto abdominal e flexores do quadril também vão estar fracos e tensionados também. Às vezes a gente acha a musculatura fraca, ela não pode estar encurtada. Pode sim. Geralmente a musculatura encurtada é uma musculatura que também é fraca, tá? Não quer dizer que está encurtada, está forte. Encurtamento muscular é o quê? O músculo tem esse comprimento, aí ele vai, não está usando todo esse comprimento, ele vai parando, diminuindo a quantidade de deslizamento ali, de contração muscular, não tem estímulo, ele vai diminuindo seu comprimento, entendeu? O músculo vai diminuindo realmente seu comprimento. Então, na antiversão, já a espinha ilíaca está para frente, né? Quem que vai estar encurtado? Os flexores do quadril, iliopissoas, né? A face aqui da musculatura de pessoas maior também, tá? A espinha ilíaca vai estar anteriorizada. Geralmente a lombar vai estar com aumento da sua curvatura, tá? E na retroversão a lombar vai estar com uma retificação da sua curvatura. Entenderam? Para vocês entenderem mais ainda, coloquei mais umas fotos. Então, essa primeira moça aqui de rosa, olha só. Na primeira postura, parece horrível essa menina. Olha que postura feia. Na segunda postura, olha só como ela tá bonita. Muitas vezes as pessoas usam fotos de antes e depois, de algum tratamento estético, que simplesmente é a pessoa numa má postura e a pessoa numa postura certa. Né? Você pode... a imagem corporal fica totalmente antiestética, né? Perde a estética se você coloca a pessoa numa postura errada. Aqui ela está com o ombro anteriorizado, com a cabeça, aumento da curvatura da cervical, protração da cabeça, aumento aqui da gibosidade costal, que é da curvatura costal, né? Ela tá com a flacidez aqui no abdômen, ela tá totalmente com o abdômen relaxado, né? Tá? Aqui ao contrário, ela tá alinhada, ombros para trás, peito para frente, cabeça ereta, coluna reta, as curvaturas fisiológicas, né? Tá? Então essa foto eu coloquei só para vocês terem ideia assim, da postura, tá? Agora aqui, exercícios que a gente pede para o paciente fazer, até para ele entender o que é uma retroversão e o que é uma antiversão. Na mulher em roxo aqui aí em cima, ela está fazendo uma antiversão pélvica. Então, a antiversão, você roda o ilho, a espinha isquiática para frente e o sacro empina para trás, o cóccix para cima. Então, isso é uma antiversão pélvica. E aqui ela está fazendo uma retroversão pélvica, então está rodando o quadril para dentro. Espinha ilíaca para trás, sacro para dentro. O sacro vai sumir, ele vai ser enfiado dentro ali, né? Rodando o quadril para dentro, entenderam? Então isso é exercício, tá? Mas às vezes a pessoa anda diariamente assim, ou num excesso de um extremo ou de outro. Então, na verdade, a pessoa tem uma posição neutra, que é o saudável, e conseguir fazer as mobilizações, tá? Numa academia, numa prática esportiva, na fisioterapia e assim por diante. Como que a pessoa vai agachar e levantar um peso? Ela precisa manter a curvatura fisiológica normal. Então, ela tem que colocar o quadril para trás, né? Fazer uma antiversão para poder levantar o peso, né? Aqui no caso, está só com bastão, mas simulando aqui uma carga. Nessa segunda foto em B, está errado. Ela está fazendo uma retroversão. Colocando o quadril para dentro, ela vai inverter a lordose lombar
E se ela levantar muito peso nessa posição, ela vai machucar a coluna lombar. Então, para você agachar, você tem que manter as curvaturas fisiológicas da coluna, tanto para agachar quanto para levantar. Tá? Vou levantar e vou mostrar de novo para vocês. Então, por exemplo, se aqui eu tenho uma lordose normal, saudável, eu vou agachar, eu tenho que manter, tá? Ó, não vou fazer assim, ó, agachar, entortando a minha coluna. Não, aqui é normal. Então, eu vou agachar e eu vou subir. Eu vou agachar e eu vou subir. Então, a curvatura fisiológica, ela tem que se manter, tanto no agachamento quanto no levantamento. Então, nunca se pega um peso fazendo retroversão, a não ser que você queira pegar uma hérnia de disco lombar. Se você quiser, é o mecanismo mesmo de hérnia, é você fazer isso. Você agacha sem o peso, invertendo a lordose, que a lordose ela é assim, aí você inverte, faz assim, faz a retro. E aí você pega o peso, na hora que você pega o peso e levanta, você comprime os discos e esmaga ali o nervo que está saindo ali, esmaga o disco e faz uma hérnia, tá? Bom, e ombro? Tem alterações de ombro também, para mostrar. Ombro e escápula. Então, a escápula, ela pode estar deprimida ou ela pode estar elevada. Tanto escápula, ombro, a gente olha a vista posterior, vista lateral. A vista posterior, a gente pode ter um ombro mais baixo que o outro, tá? Então, passando uma reta aqui, ó, vocês podem observar, um ombro mais baixo que o outro, tá? Ou então, os dois ombros mais baixos, aparece o pescoço muito alto e os ombros, tipo um triângulo, assim. A pessoa ou tem uma hipotrofia do ombro, né? Alguma causa, aquele desequilíbrio muscular vai acontecer. Então, não tem uma pessoa que tem pescoço assim e ombros assim. A gente tem uma atrofia muscular que o ombro está bem caído. A gente pode ter elevação de ombro, então a pessoa está lá, os ombros lá em cima, então excesso de contração de trapézio, né? A pessoa não consegue relaxar, abaixar o ombro. A gente tem uma anteposição do ombro, ou uma anteriorização do ombro, então o ombro é rodado para dentro, então na vista lateral, ó, o ombro é rodado para dentro, então isso não existe, ninguém anda com o ombro girado para dentro, certo? É assim, tá? E às vezes a gente tem uma retroposição, onde o ombro está muito rodado para fora, é muito difícil acontecer isso. A escápula também, nos movimentos aqui até 90 graus, a escápula não deveria se movimentar. A escápula tem que ficar paradinha no lugar dela, tá? Mas às vezes, quando a pessoa tem algum distúrbio, uma discinesia escapular, que é uma alteração, a escápula se movimenta. Com 15 graus aqui, 10 graus de abdução de ombro, a escápula já salta aqui para fora. Então isso é errado, é o sinal de alguma alteração, uma tendinopatia, uma lesão, tá? Lesão de algum tendão, tá? No ombro, tá? Na região da estrutura do complexo do ombro. Esse o que é na foto primeira aqui, desse homem bem branco, a gente tem um alamento da escápula. Então, o que a gente tem que observar? Os bordos da escápula, tanto a parte de cima, a lateral e a inferior, dá para você ver que comparando um lado com o outro, uma escápula está saltada. Isso a gente chama de escápula alada ou alamento de escápula. Isso é um sinal de fraqueza muscular, de musculatura de tórax, de serrátil, de romboide, que são as musculaturas que fixam a escápula, tá? Então a gente tem fraqueza muscular ou desequilíbrio muscular desses músculos, tá? Como que eu faço o teste? Eu peço para a pessoa estender os dois braços para frente e empurrar a parede com força. Para que ela empurrar, colocar o peso do corpo dela em cima da parede, pode ser que salte uma escápula ou a outra, tá bom? Então ele fica de frente para a parede, põe as mãos estendidas, cotovelo estendido, mão espalmada na parede, joga o peso do corpo como se fosse empurrar a parede para frente, e aí você vai observar se salta essa escápula para cima e para fora ou não, tá bom?
cotovelo, existe um ângulo de carregamento, que é o ângulo normal entre o húmero e o rádio, né? Então a gente coloca o goniômetro ali e assim, é normal, de zero seria reto, né? Uma linha reta entre o húmero e o rádio. Só que às vezes a gente tem um ângulo até 10 graus, é normal esse desvio, né? Você vê que o goniômetro ele vem reto, chegou no cotovelo, ele abre um pouquinho para fora, né? É até para acompanhar ali o quadril, né? A mulher, principalmente, ela tem um ângulo de carregamento um pouquinho maior, de 5 a 10 graus ali é normal. Agora, quando a paciente tem mais que 10 graus, tem 15, 20, 25, aí é uma deformidade, né? Que a gente chama de cúbito valgo, tá? O normal, então, é a figura do meio, que eu coloquei ali do homem nu. Então, é um de 5 a 10 graus, né? Um cúbito varo é quando esse desvio do cotovelo é medial. E o cúbito valgo quando o desvio é lateral, tá bom? Aí, para finalizar, a gente vai falar um pouquinho de dois testes que são para ver a flexibilidade da coluna, né? O índice de Schober e o índice de Stibor. São instrumentos utilizados para avaliação da coluna vertebral na avaliação postural. Então, a gente mede a mobilidade do segmento lombosacro e a gente mede a mobilidade da coluna vertebral torácica e lombar. Então, o índice de Schober nada mais é do que você medir com uma fita métrica da primeira vértebra lombar até a quinta. Vai dar ali em torno de 15 centímetros. E esse número, ele tem que ser no mínimo 7 centímetros maior quando o paciente faz a flexão do tronco, anterior do tronco. Quando ela faz aquele movimento que eu falei, de colocar as mãos, né, espalmadas, e mergulhar para frente, tentando alcançar os pés, tem que gerar mobilidade, tem que ampliar a distância, né? A coluna tem que ter a capacidade de se flexionar para frente. Se ela não consegue, ela tem um encurtamento. Se for menor que 7 centímetros, ela tem um encurtamento desse índice. Tá? E o índice de Stibor é quando você faz essa medição, mas na coluna como um todo, do início da torácica até a lombar. Então, acabando o pescoço, para localizar a primeira vértebra torácica, é a primeira, você faz extensão e flexão da cervical. Essa vértebra alta aqui, que não se movimenta, é a T1, tá? Porque se afundar, se você colocar o dedo aqui e afundar, é a C7, né? Que é a sétima vértebra cervical, ela movimenta, ela afunda quando você estende. A T1, ela não mexe. Então, da T1 até a última vértebra, a quinta lombar, você mede também e pede para ele fazer exatamente o mesmo movimento anterior, tá? Tem que também haver um aumento de pelo menos 7 centímetros nesse movimento de flexão, no mínimo, tá? O ideal é de 10 centímetros para frente. Por quê? Porque vai indicar uma boa extensibilidade, uma boa flexibilidade da coluna vertebral, tá bom? Isso é fundamental para a pessoa não ter dor. Se a pessoa tem 5 centímetros só, é sinal que ela tem uma rigidez excessiva, tá bom? Gente, eu vou só tomar uma água ali, já vem, tá? Só um minutinho.
Aí eu vou passar para vocês a ficha de avaliação da avaliação postural, tá bom? A gente tem assim, lógico, está faltando aí nome do paciente, aquela anamnese, queixa principal, etc, né? Mas especificamente em relação à avaliação postural, o que a gente precisa observar, né? Essa aqui começa de baixo para cima. Então, primeira coisa nos pés. Articulação de tornozelos, né? O ângulo tibiotársio está preservado, aumentado ou diminuído. Então, você marca. Digamos que esteja diminuído do lado direito. Você marca um X em diminuído e faz um círculo no D, né? De direito. Articulação dos joelhos. Digamos que você tenha ali visto uma hiperextensão do joelho. Marca um X hiperestendido e circula o D de direito, ou esquerdo, ou se for ambos, você vai circular os dois. Articulação de quadril, se está alinhada, fletida ou estendida, né? A pelve, se está alinhada com antiversão ou com retroversão. Depois vocês podem arrumar aí, que tá errado, tá? Já tá ali, retroversão. Só retirar retropulsão e antipulsão. Deixa só retroversão e antiversão. Alinhamento do corpo, do tronco. Está alinhado. Se tem rotação da cintura escapular ou da cintura pélvica. E se tem rotação da cintura escapular e da cintura pélvica. Então, às vezes, a pessoa já tem uma rotação, por exemplo. Ou na vista anterior já é a cabeça mais rodada para a esquerda. Você fala assim, não, fica alinhado, fica a cabeça para frente. Não, mas eu tô com a cabeça para frente, mas ela já tá assim. Tá? Então, às vezes a pessoa tem uma rotação de cervical, uma rotação de quadril, uma rotação de ombro, tá? Coluna lombar, curvatura normal, aumento da lordose, retificação da lordose, o aumento da lordose tóraco-lombar. Então, às vezes a lordose não é só lombar, já tem a lordose lombar. E na torácica, onde já deveria fazer a compensação da curva, ela ainda está em lordose, tá? Coluna torácica, curvatura normal, aumento da cifose ou retificação da cifose. Articulação de cotovelo, alinhado, aumento da flexão, que seria um ângulo de carregamento aumentado, né? Ou com hiperextensão. Prof, os slides não tá aparecendo pra gente. Não tá. Deixa eu voltar, peraí. Perdeu a conexão, parece aqui. Voltando. Tentando reconectar. Conectado. Parece que vai voltar. Se voltar a ver os slides, você me apresentar agora. Dá para ver? Ainda não, Bruno. Ainda não? Agora deu, né? Tá. Então, coluna cervical, curvatura, coluna torácica, curvatura normal, aumento da cifose ou retificação da cifose. Vocês vão marcar um X. Articulação do cotovelo, alinhada, aumento da flexão, direita ou esquerda, que seria um ângulo de carregamento aumentado, né? Quando tem aumento desse ângulo, maior que 10 graus. Ou ao contrário, que seria uma hiperextensão. Pode ser direita ou esquerda.
Articulação dos ombros alinhadas, com protração, que é o ombro para frente, direita e esquerda, com retração, que seria o ombro para trás, com rotação medial, direita ou esquerda, ou rotação lateral do ombro, direita e esquerda. Coluna cervical, curvatura normal, aumento da lordose cervical ou retificação da coluna cervical. Cabeça alinhada. Não, meu amor, espera um pouquinho. Aí na figura 10 tem o teste para lembrar a flexibilidade da coluna torácica e dorsal. Tem que pegar a fita métrica para ver quantos centímetros é em pé e quantos centímetros durante a flexão do tronco, tá? Então, é para fazer os dois índices, de Schober e de Stibor. Solicitar flexão do tronco e observar o ângulo tibiotársico. Às vezes, na hora de flexionar o corpo para frente, a pessoa não flexiona. O que ela faz? Ela empurra o bumbum para trás, empurra o joelho para trás e aumenta o ângulo tibiotársico. Então, isso quer dizer que ela não tem flexibilidade na coluna, tá? Isso quer dizer que ela está compensando com o quadril. Observar a flexibilidade torácica, observar a flexibilidade lombar. Às vezes a pessoa fica com uma gibosidade aí, ou uma assimetria. Do lado direito está mais alto a coluna dela do que o lado esquerdo, tá? Uma massa muscular ou uma gibosidade, tá? Então observar essas presenças de gibosidade, de assimetrias. O hálux, se está alinhado ou se está valgo. Naquela aula do pé diabético que eu falei, né? Que é um hálux valgo, né? Paola, desce daí, você vai cair. Essa fora? Uhum. Se o antepé está abduzido... Essa é brócolis. Essa é brócolis. Paola! O que foi? Também tá dando aula. Esse é brócolis. Só um minutinho. Então, observar o alinhamento dos pés, né? Se tem pé aduto ou abduto, ou seja, pé aduzido ou abduzido, ou se está alinhado. Se o arco longitudinal do pé está normal, ou se tem um pé cavo. Pé cavo é a mesma coisa que pé plano ou desabado. É aquele pé que, ele pisando no talco, pisando no chão, ele marca todo o pé no chão. Ele não tem aquela curvatura fisiológica, tá? Vai. Desce. O pé... Não, eu falei ao contrário, né? Vamos falar de novo. O pé plano é aquele pé que é chato, que ele é todo no chão, né? A marcação grande. E o pé cavo é quando ele tem um arco excessivamente grande, que às vezes até na hora de marcar separa a parte anterior e posterior do pé, tá? Apoio do antepé. Apoio homogêneo na parte medial e lateral, ou se o apoio está maior na parte medial ou maior na parte lateral. Aqui isso tem que observar em relação ao calçado. Se é comido de um lado ou mais do outro, pode perguntar, tá bom? Por quê? Teria que ter uma plataforma de força para avaliar certinho, porque na plataforma de força ela vai ver se o peso do corporal está só em cima desse lado lateral ou se está mais em cima do lado medial, tá? Às vezes, na inspeção, a gente consegue visualizar, mas a gente tem dificuldade, principalmente se é a primeira vez, igual vocês, tá? Vocês vão fazer isso pela primeira vez. Então, às vezes, vocês não vão conseguir visualizar. Articulação dos joelhos. Tem valgo de joelhos, tem varo de joelhos, se está alinhado, e a distância entre os maléolos mediais. Então, se tem um valgo direito ou esquerdo, ou dos dois, qual que é a distância em centímetros? Pega uma fita métrica e mede. Entre um joelho e o outro são 5 centímetros de distância, são 3, são 2, tá? O varo, a distância entre os côndilos, entre os maléolos mediais.
Perdão, gente, entre os côndilos internos, né, do joelho. Então, o varo, você mede a distância entre o joelho, né? Porque os joelhos não vão se encostar. E o valgo, você mede a distância entre os pés, né? Que eu expliquei. O valgo, o joelho encosta, mas os pés não encostam. Então, você mede a distância dos maléolos. A patela, ela tem que estar alinhada. Então, o fio de prumo, ele tem que passar posterior à patela. A patela está aqui, o fio de prumo passa aqui, tá? Mas, às vezes, a patela do lado direito, do lado esquerdo, pode estar mais alta do que a outra. Pode ter uma assimetria. Ou a patela pode estar rodada, mais medialmente ou mais lateralmente. Às vezes, essa rotação significa que o fêmur está rodado. Então, é todo o fêmur rodado. Então, a patela olha para dentro ou olha para fora, né? Ou está alinhada. Espinhas ilíacas antero-superiores estão alinhadas? Então, o nível delas está igual, está simétrico, na mesma altura? Ou não? A direita está mais alta, a esquerda está mais alta. A altura da crista ilíaca também está alinhada ou estão desalinhadas? Aqui vai ser igual à anterior. Se a espinha ilíaca está mais alta à direita, com certeza a crista também vai estar mais alta à direita. E o alinhamento do tronco. O tronco é alinhado, há uma rotação da cintura escapular para a direita, para a esquerda, uma rotação da cintura pélvica para a direita, para a esquerda, né? Há uma inclinação lateral do tronco, né? Esse tórax, ele é simétrico ou ele é assimétrico? Ele tem um pectus excavatum, um pectus carinatum, tem alguma alteração de simetria no tórax? A articulação dos ombros estão alinhadas? O ombro direito é mais alto? O ombro esquerdo é mais alto? Há uma rotação medial do ombro direito ou uma lateral? Cotovelos estão alinhados? Há um aumento da flexão do cotovelo? Há uma hiperextensão do cotovelo? Então, extensão do cotovelo é isso aqui. Uma hiperextensão é quando essa fossa vem para frente, tá? Há um excesso de extensão. Clavícula, há uma simetria das clavículas? Ou tem uma clavícula mais horizontalizada e outra mais verticalizada, tá? Fossas supraclaviculares, que é essa saboneteira aqui, estão simétricas ou estão assimétricas? Uma mais aumentada do que a outra. Uma tem uma fossa mais aprofundada do que a outra, né? Cabeça, está alinhada? Ou está em inclinação? Inclinação lateral ou em rotação? Tá? Vista posterior, articulação de tornozelos também. Se tem varo, se tem valgo. O pé, retropé, se está alinhado ou desalinhado, tá? Se tem maior apoio na parte medial ou lateral do pé. Algumas se repetem, tá? Por quê? Porque ele separa por vista. Vista lateral, vista anterior, vista posterior. Lógico que se tem uma coisa na vista lateral, com certeza na vista anterior também. Em todas as vistas vai aparecer aquilo, né? Se tem um valgo do lado direito, com certeza na vista lateral, posterior, se repete, tá? A mesma alteração, ela vai estar presente em todas as vistas. Tá? Então, ele vai repetindo. Aqui tá só repetindo tudo que eu falei. Não tem necessidade. Ângulo de Tales. É o ângulo que, se você ficar em pé com os braços estendidos, né? Na cintura, se você fizer uma sombra, pegar só esse triângulo aqui, da sua cintura até o seu cotovelo, ele é um triângulo, né? E chama de triângulo de Tales. Às vezes ele é simétrico, ele tem que ser simétrico, e às vezes ele é maior de um lado do que de outro. Então, se eu tenho uma alteração no meu ângulo de Tales, esse daqui está maior, é que eu tenho um desvio da minha coluna, tá? Geralmente eu vou ter uma escoliose, se um estiver mais alto que o outro, tá? Articulação de ombros idem anterior, né? Se tem um ombro mais alto ou se está alinhada, coluna cervical, se está alinhada ou tem uma convexidade maior, a cabeça também, se tem inclinação, se tem rotação ou se está alinhada. Aí você solicita descreve se tem alguma assimetria muscular, qual músculo que é. Então, se tem trapézio, muito hipertrofiado, muito contraído, ou deltoide, ou peitoral, né? E 17, você solicita uma flexão de tronco e observa a gibosidade,
índice de Stibor e índice de Schober, tá? E depois, ainda aqui no D, né, distância do terceiro dedo até o solo. Então, digamos que eu faça a flexão, fica 10 centímetros do dedo até o solo, quer dizer que eu tenho encurtamento muscular de posterior de coxa, né? Que o correto é todo mundo conseguir encostar o dedo no chão, ou pelo menos no seu pé, né? É o ideal, tá? Sei que foi muita informação, né? Muitas problemas técnicos hoje, tá? Mas eu deixei aqui na aula 2 links para vocês verem, que são links de movimento 3D, tá? Da coluna, dos ombros. Então, são links bem legais, assim, para vocês verem como que é a movimentação da escápula, a movimentação da coluna, tá? E vai auxiliar bastante vocês ao entendimento dessa aula. Vou compartilhar com vocês o PowerPoint também, tá? Prof, para que dia que é? Semana que vem. Aí, o que Porque eu ia falar? a gente está fazendo aquele outro trabalho seu. Ah, tá. Mas esse trabalho, ele é mais tranquilo, tá? Vocês não precisam, eu posso dar um tempo maior também, mas vocês não precisam fazer uma ficha de avaliação e avaliar tudo isso que eu passei, conforme a ficha que eu passei. Vocês podem fazer uma fichinha mais simplificada, entendeu? Por exemplo, cabeça. Não precisa fazer, porque essa ficha que eu passei, ela fala assim, vista anterior, vista lateral, vista... Faz tudo detalhado, certo? Eu queria que vocês fizessem uma ficha de avaliação da postura, né? Tentar avaliar um paciente da casa de vocês e tentar avaliar, por exemplo, na cabeça, o que eu vou avaliar? Se tem uma curvatura excessiva aqui da região cervical ou não, se está alinhado. Na lombar, na torácica, entendeu? Nos pés. Então, o que você conseguir identificar, você coloca, tá? Não precisa ser tão detalhado igual está na aula. Mas como um teste também para vocês. O que eu tinha pedido? Aquele trabalho, para que dia que ficou mesmo? Que eu não lembro agora, que eu tinha marcado. Para todos os grupos está pronto dia 1, se eu não me engano. Dia 1º